Amados, vocês estão bem? Quero conversar com vocês sobre os 3 ingredientes que Deus usa para transformar a nossa vida, né? A matéria-prima que Ele usa para construir algo novo na nossa vida. É importante, eu gosto de pensar nisso, né? Imagine que a nossa vida, aqui é só para exemplificar, tá? Imagina que ela seja um bolo. O que você precisa para fazer um bolo? Você precisa de ingredientes, processo e tempo, né? Você prepara os ingredientes, coloca eles ali na forma, tal, faz toda a preparação, ingredientes e processo. Depois você coloca no forno, que é mais um processo, mas envolve o tempo, né? E a gente às vezes não consegue enxergar a vida como uma coisa meio que sistemática, né? Que você tem que passar alguns processos, desenvolver algumas habilidades que sirvam como ingredientes na hora dessa preparação aí. Então, eu por ter vindo de um lar de extrema escassez, principalmente financeira e emocional, eu entendi que a falta de dinheiro, ela compete muito com a nossa fé. Então você vai me ver falando muito aqui sobre essa questão, sobre como você pode desenvolver algumas capacidades, você pode desenvolver uma mentalidade para você poder sim ganhar mais dinheiro, se desenvolver como profissional. Porque o meu objetivo final é que nada entre em competição com a sua fé. Mas não tem como fugir disso. A falta de dinheiro, ela é o maior causador de estresse hoje, né? Principalmente é por causa da conjuntura toda, né? A gente vive numa sociedade capitalista da qual a gente precisa de dinheiro para tudo, para pôr gasolina no carro, para ir trabalhar, para absolutamente tudo, né? E você se pega ali naquela luta diária quando te falta dinheiro, né? A gente também sabe que, olha só como é um efeito cascata. Te falta dinheiro, isso te causa estresse, e o estresse, aqui, isso daí de forma unânime, tá? Eu aprendi na graduação isso daí, eu me especializei em neurociência justamente para poder me aprimorar mais nessas coisas, entender melhor como funciona a nossa biologia. O estresse é o principal fator de risco para o desenvolvimento de depressão. Então você pega muitas pessoas hoje que estão depressivas, que desenvolveram um quadro depressivo, é por causa do estresse, né? Por viver num lar insalubre, por falta de recursos. Imagina só, eu vim de um lar que não tinha nada, pô. Não tinha nem dinheiro e nem afeto. O dinheiro eu ainda consegui resolver, né? Eu entendi como funciona minimamente o jogo, eu vou te explicar isso. Mas o emocional, a escassez emocional, essa é mais dura, essa daí é difícil de resolver, essa daí Deus tem que trabalhar para te limpar, te coloca em alguns processos dolorosos para você superar alguns medos, né? Então, o principal que eu preciso que você entenda nesse vídeo é o seguinte: Deus colocou alguns ingredientes em você no momento da sua concepção espiritual, né? Lá no Salmo 139, se eu não me engano, ele fala assim que Deus escreveu os nossos dias antes que a gente estivesse no ventre da nossa mãe, né? É belo isso daí, né? Bonito, né? Deus colocou alguns ingredientes em você, mas por causa do pecado original, você tem que trabalhar esses ingredientes para devolver para Deus. Você precisa entender isso que eu vou te falar e devolver isso para que Deus faça um bolo bem bonito na sua vida, tá? O comecinho lá do vídeo para exemplificar. Para mudar a sua vida por completo, financeiramente, emocionalmente, a sua mentalidade é muito importante que ela mude. Por quê? Romanos 12, 2. Não se conformem com esse século aqui, com esse presente momento, né? Mas transformem eles pela renovação da vossa mente.
pela mudança da sua mentalidade, né? Tem pessoas que mesmo após conhecer o cristianismo, elas continuam escravas, né? Do medo, da aprovação das pessoas. Vixe, é assim, mas isso daí é tema para outro vídeo. Então, o primeiro ingrediente que você precisa trabalhar e devolver para Deus para que Ele mude sua vida: a humildade. Deus dá graça ao humilde. Cara, assim, ó, não tô brincando com você. Eu não tô falando para você que eu sou a pessoa mais humilde do mundo, mas pelo menos na hora de aprender alguma coisa, eu tento ser humilde. Eu não sei nos outros aspectos da minha vida, mas, por exemplo, todo o trabalho que eu entrei, por mais que eu soubesse algumas coisas, eu sempre tive, assim, eu sempre me coloquei na posição de aprendiz para aprender com todo mundo. Isso daí foi fundamental na minha vida. Então tenha humildade. Ó, outra coisa, os cristãos, eles pecam nisso, viu? Porque eles querem, porque eles acham que porque leram a Bíblia, porque tiveram acesso a algum tipo de conhecimento, eles são detentores da verdade. E não são. Não são. Eu conheço muita gente que não é cristã, assim, nem evangélico, nem católico, que esses caras aprenderam algumas coisas com a vida que depois eu só fui encontrar depois o princípio na Bíblia, lendo a Bíblia, mas eles já sabiam, porque eles aprenderam com a experiência de vida. Isso daqui é importante. Pensa sobre isso daí, Deus vai te dar entendimento. Então, o primeiro aspecto, tenha humildade, desenvolva. Isso daí é um trabalho que você tem que fazer na sua mente para constantemente você confrontar o seu ego, tá? E você ser aprendiz. Quando você entra nessa posição de aprendiz, muitas portas se abrem para você. O segundo aspecto aqui, que é a força de vontade. Você precisa ter força de vontade, velho. Sabe? Engolir um pouco de sapo no trabalho, mas ter força de vontade. Assim, ó, pega aquela frase de coach: você precisa sonhar grande. Você precisa sonhar grande e você precisa se movimentar, dar os passos. Eu conheço muitas pessoas acomodadas. Elas são acomodadas demais. E por isso que não conseguem progredir. Em certo sentido, em certo aspecto, eu sou um pouco acomodado também. Mas eu nunca fui acomodado para estudar. Não, pelo menos depois que eu entendi a importância do estudo. E para trabalhar, mano. Eu gosto de ter um momento de lazer ali com a minha esposa, assistir uma série, assistir um filme. Não tô falando que você tem que ser workaholic, né? Um ativista, não. Mas você não pode ser acomodado, principalmente para estudar. Presta atenção nisso daqui, ó. Você precisa entender isso daqui, ó. Mudar sua mente. O estudo é fundamental. Deus te deu essas capacidades, mas o pecado, ele corrompe a nossa mentalidade. A gente não consegue agir dessa forma. E o terceiro aspecto, não menos importante, você precisa ter a capacidade de dar os passos mesmo com medo. As pessoas falam assim: você tem que sentir, você tem que ser corajoso. Cara, o medo é uma das emoções primárias. A gente tem algumas emoções primárias: medo, nojo, né? Entre algumas outras, são 5. A psicologia, ela formatou dessa forma. Mas o medo é uma emoção primária e ela é fundamental para a nossa existência. Uma pessoa corajosa demais morre muito cedo. Então, o medo, até certo ponto, ele é fundamental. Mas mas em determinados momentos você vai sentir medo, mas você vai precisar dar o passo de fé como Pedro deu ao sair do barco. Você não pode ser escravo dessa parada. Você tem que dar os passos mesmo sentindo medo. Existe um termo na psicologia que chama inoculação. Você tem que se expor a alguns medos para que você desenvolva resistência. Esse processo de inoculação é usado
para desenvolvimento de vacinas, né? Você inocula pequenas partes do vírus ali na pessoa para que ela desenvolva resistência. E o mesmo acontece com o medo. Você vai dando os pequenos passos e você vai se tornando alguém um pouco mais corajoso, tá bom? Videozinho rápido só para nós trocar uma ideia. Comenta aqui se faz sentido para você, tá bom? Não deixe de se inscrever nesse canal, tá certo? Tamo junto e é só o começo.